Bom, fim de ano tá cheio de festa aí, de tempo de confraternização nas empresas, troca de presentes. Só que os votos de felicidade e de paz podem vir de pessoas com as quais não tivemos boas relações durante o ano. Será que a gente pode chamar isso de hipocrisia? Quem vai explicar isso pra gente é o filósofo e especialista em estudos da mente humana, Fabiano de Abreu. Fabiano, obrigado pela participação aqui conosco no Link News. E aí, é hipocrisia a gente dar um voto de felicidade ou receber de alguém que a gente não se dá muito bem no trabalho, que tem algumas desavenças profissionais? Primeiro eu gosto de raciocinar sobre o significado da palavra, né? Porque hipocrisia é o ato de fingir ter crença, virtude, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui. E hoje a hipocrisia está muito vinculada ao individualismo, que é um tema que eu falo muito sobre a questão da internet, como ela está fazendo com que as pessoas sejam mais individualistas. Mas vamos olhar essa situação do final de ano, porque no final de ano a gente sempre fica com o coração mais aberto, tem um sentimento de compaixão. Será que mesmo quando a gente recebe ou dá um voto para uma pessoa que a gente não tem, de fato, uma boa afinidade, às vezes esse sentimento de compaixão não inibe essa hipocrisia, não pode ser justamente com verdade ou é difícil separar as coisas? É que, na verdade, o hipócrita ele tem que ter a ciência, ele tem geralmente a ciência do que é correto e do que é errado. E nem sempre ele vai agir da forma correta, pode ser pelas nuances da sua própria vida. Mas eu acredito muito que essa época de Natal é uma época que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio em relação ao raciocínio, ao autoconhecimento e em relação também à humanidade. Eu acho que não custa nada a gente tentar utilizar essa época do ano para conseguir agir com o que a gente sabe que é o correto. Inclusive, as nossas atitudes, a forma que a gente vai se comportar perante as pessoas e uma retrospectiva do ano que a gente passou. E agora também surge uma dúvida, existe alguma diferença ou quais são as diferenças entre a hipocrisia e a falsidade? Na realidade, a hipocrisia é você ter a ciência do que é certo e você desejar o que é certo à pessoa, ou você dizer para a pessoa o que é certo. Pode ser que você não faça aquilo, mas você pelo menos tem a ciência do que é certo. É diferente da falsidade. A falsidade é você desejar o que você não quer realmente desejar. Você pode, às vezes, na hipocrisia, tu pode desejar aquilo para a pessoa e realmente querer que a pessoa tenha aquilo que você desejou, por mais que você não pratique. Já a falsidade, você vai estar desejando algo que você está... São palavras ao vento. Você não quer realmente que aquela pessoa seja aquilo ou tenha aquilo que você está desejando para ela. Essa época do ano também é uma época que a gente fala muito em perdoar, né? Dá para ser hipócrita também no perdão? Olha, eu acho que a gente tem que tentar perdoar o ano inteiro. E o Natal você pode utilizar para raciocinar sobre isso. E é claro, você pode também aproveitar essa época e toda essa harmonia, todo esse ambiente, esse clima de Natal para poder exercer coisas que você não costuma exercer. Eu acho que não custa nada. E quem sabe também resolver o que você não resolveu no ano inteiro, em relação a algumas pessoas específicas. Essa questão de resolver problemas específicos é que muita gente tem uma dificuldade. Parece que se cria um muro. Quantas vezes a gente já vê em relações de trabalho as pessoas terem diferenças e aí na hora de tentar resolver, dizer não temos nada, não tem problema. Falta um pouco, talvez de empatia ou talvez de coragem para resolver esses problemas que a gente passa e a gente acaba reclamando nas costas, mas na hora H, para decidir, para colocar tudo em panos quentes, a gente deixa para lá? Eu acho que o orgulho ele não é um ato inteligente. Eu acho que quando a gente se abre e é sincero, a gente ganha muito mais, porque a gente está sendo humilde. E a humildade, ela faz o ser humano engrandecer mais. O problema de hoje em dia é o individualismo, é a separação da tela do computador, a sociedade virtual, que ela não alcança o outro. Como ela não alcança o outro, ela não consegue se colocar no lugar do outro. E também está ligado à internet, para mim, esse mundo atual, o fato de que você pode se desligar do outro muito facilmente. Você simplesmente desconecta o outro da sua rede social. Então, eu acho que nesse Natal, a gente também tem que pensar nesse contato humano, aproveitar para reunir pessoas, reunir família, reunir amigos,
E também pedir perdão, não custa nada pedir perdão. Se você reconhece que errou, se você tem a ciência cognitiva de que está errado, não custa nada você pedir perdão, porque é um ato nobre e é um ato que vai fazer com que você seja admirado. Você fala da internet, né? É impressionante desse mundo que a gente vive hoje. Infelizmente, as pessoas são muito mais raivosas na internet do que na própria tete a tete. Você falou do perdão um pouquinho, mas eu queria retomar esse assunto, já que essa época do perdão, isso é de fato uma realidade? Ou seja, final de ano as pessoas ficam mais sensíveis e se propõem a perdoar mais ou buscar o perdão? Fica mais sensível por causa do clima, da energia em si. É que as pessoas já estão, independente da crença, tá? Você pode acreditar, você pode ser um religioso e agir assim, porque sabe que é o nascimento de Jesus, que tem todo esse simbolismo religioso. Você pode também não acreditar em Deus e aproveitar esse momento que as pessoas estão mais folgadas, as pessoas estão mais livres, estão naquele clima também de recesso, e você confraternizar e você raciocinar. E também é fim do ano, então fim do ano é um momento de retrospectiva, do autoconhecimento, o que você fez de errado durante o ano para você acertar para o ano que vem. Então, independente da crença, da religião, no que você acredita, existe hoje também os anticapitalistas que dizem que Natal é capitalismo, foi criado para dar presente. Não, se você estudar a história, vai saber que o Natal não foi criado para dar presente. Mesmo assim, você dança ou é uma coisa humana que não deixa de ser presente. Você agir de acordo com a própria época. Usar a época para relembrar o que é certo, o que tem que ser feito durante o ano inteiro. Fabiano, obrigado pela conversa. Fabiano, que é filósofo, especialista em estudos da mente humana. Fabiano de Abreu, obrigado pela conversa. Um prazer e até uma próxima. Obrigado. Feliz Natal. Para você também, um Feliz Natal.